Muito se sabe que as nossas cidades sofrem com a enchente. Não somente os moradores, mas não podemos deixar de falar dos gramados também dos estádios. Eu estou aqui na Fazenda Experimental da UGV com o Ivonei, ele que durante o período da enchente, ou pós o período da enchente, fez a recuperação do gramado do CEL, que é o Centro Esportivo da Uniguaçu, antigo Uniguaçu, hoje UGV. E vai nos falar um pouco mais sobre a importância e como foi feito, essa conservação aí, essa troca, esse cuidado com o campo. Tudo bem, Ivonei? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Ivonei, conta pra nós. Foi feita uma recuperação pós-enchente, né? A gente sabe que com a enchente denegriu a grama, ficou complicado e foi você que fez essa conservação aí, essa troca. Como foi efetuado? Sim, eu fui acionado porque estava bem danificado mesmo. Estava bem, em alguns lugares podre, né? A maioria, né? Inclusive por causa que ficou bastante dias encharcado, né? E demorou bastante para baixar a água. E consequentemente veio bastante pragas também. A gente primeiro começou com o revolvimento dessas pragas, né? E ele lixiviou bastante de nutrientes também. Os nutrientes foram bastante levados embora, né? E a gente começou com preparo. Eu joguei um calcário, principalmente para dar uma levada no pH, porque como a água levou bastante coisas embora, principalmente dos nutrientes, né? A gente teve uma dificuldade bem grande em questão do processo ser mais lento, né? Também era na entrada do outono, daí o processo foi um pouco mais lento do que a gente pensaria que seria, né? Daí eu fui acionado para ver qual que estratégia que seria melhor para aquela ocasião. Como a gente tinha um tempo hábil para fazer práticas, né? Tinha jogos futuramente, eu identifiquei que seria mais fácil a gente fazer um transplante de mudas. A gente arrancou blocos aqui da fazenda, blocos grandes assim, que facilitaria também o processo de recuperação, seria mais rápido, né? E também fiz uma adubação de reposição. Conforme eu tinha ido bastante com a lixiviação da água, a gente fez uma adubação de reposição. Fiz uma adubação com adubo orgânico inicialmente na cova e depois a gente fez umas aplicações parceladas de NPK, adubo químico, que acelerou um pouquinho mais o processo dessa reposição. Ivonei, devido à enchente, qual foi o tempo que precisou ficar sem utilizar esse gramado de estádio para poder fazer, né, essa recuperação, até tirar a muda daqui e levar para lá? Qual foi o tempo que precisou ficar sem utilizar esse campo? Eu acredito que foi uns 6 meses até a gente fazer o transplante das mudas e fazer o fechamento, porque a gente pegou uma época que era outono passando para o inverno, e desse processo de crescimento das plantas de verão, né, por mais que ela perene é mais devagar, digamos assim. E por mais que eu fiz adubação, a gente fez irrigação para acelerar um pouco mais o processo, mas de acordo com a época do ano também dificultou um pouco. Mas daí quando veio o verão, ela teve um bom crescimento e já fechou bem, já está pronta para jogar. Isso, aham. Você, Ivonei, como agrônomo, né? Inclusive o Ivonei aí é formado também pela UGV, você como agrônomo. O que acontece quando essa grama que recebe essa enchente, que fica, digamos, uma grama poluída, e não é feita uma recuperação, é feito jogos, é continuado jogando em cima? O que acontece com ela? Ela chega a ficar mais fina? Como ela fica nesse processo? Esse processo de degradação, principalmente é pela lixiviação dos nutrientes, né? Que a água, como ela traz sementes de plantas daninhas, ela também leva os nutrientes que o solo tem, né? E esse processo também é uma falta de oxigênio, né? A planta morre afogada e daí ela tem uma demora mais para as plantas que ficam ela se recuperar novamente, né? Por isso que alguns lugares a gente fez o transplante de novas mudas para ele ter um vigor maior, com a implantação de adubação, do NPK e adubação nitrogenada, para ela ter um maior vigor e fazer um fechamento um pouco mais rápido. Hoje podemos dizer então que o gramado do CEL, do Centro Esportivo da UGV, está 100% recuperado. Isso, após uns 6 meses que a gente fez o manejo, os tratos culturais, ele já está sendo usado, né? E teve uma boa cobertura. Não temos mais aquelas manchas que estavam podres, né? E eu acredito que esse é o processo assim, meio que similar, certo, correto, de a gente proceder numa boa recuperação. Então essa foi a dica aí do Ivonei, quero agradecer pela participação. A dica dele em relação à recuperação de gramados, né? Nós sabemos que a nossa cidade, tanto o estádio Antíoco Pereira como o estádio Armando Sarte, que é o estádio do Iguaçu e do Porto, sofreram também com a enchente, tendo o seu gramado coberto pelas águas. Então o Ivonei fez essa explicação para nós aí da parte técnica e como o nosso centro esportivo também, né, da UGV, do grupo da UGV, também sofreu com isso, ele que fez a recuperação. Então fica as dicas para você
e fica aí o que foi feito. Hoje o nosso centro esportivo funciona 100% gramado recuperado e graças ao nosso agrônomo aí, ao Ivonei, que fez essa recuperação. Eu volto no estúdio.